Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 41 ao 42. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 41. Senhoras e senhores, em todos os ermos de Vrat, existe apenas um local considerado sagrado para os imps que ali prosperam. O Causeum de Satanás é um monumento à glória sangrenta e ao combate brutal. O pecado em questão não o visita mais, visto que não gosta de multidões, mas evidências de sua presença estão por toda parte nos danos e na decoração. Em um camarote de observação especial reservado para os membros mais prestigiosos das forças de Satanás, uma princesa de penas brancas falava com urgência ao telefone. "Está tudo pronto para amanhã?" perguntou ela. Um barulho ensurdecedor quase abafou a resposta que veio do outro lado da linha. "Está tudo pronto por aqui. Até o final da noite de amanhã, seu marido terá um terceiro buraco para respirar." "Perfeito. Agora, faça-me um favor e não deixe que seu preconceito o domine esta noite." O orador sibilou. "Como você ousa, seu filho da puta? Eu sou uma profissional, porra. Consigo manter meu pau duro nas minhas calças, tenta fazer o mesmo." O desgraçado desligou antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Com um suspiro de desdém, ela guardou o celular na bolsa e seus olhos percorreram a horda de demônios que se acomodavam em seus lugares. Os pecados da gula, da luxúria e o próprio rei orgulhoso do inferno estavam sentados em um camarote ao lado do dela. Os dois pecados menores flanqueavam o rei, com servos, um diabinho palhaço e um cão infernal corpulento e extravagante, ao seu lado. A cadeira da rainha permanecia, mais uma vez, suspeitosamente ausente. Ela anotou mentalmente que precisava contar isso ao irmão. Este era o quinto evento público em que Lilith não estava presente. Ela observou atentamente a filha se acomodar ao lado do filho pequeno do anfitrião, que era muito atencioso com a família, e seus olhos se estreitaram ao encarar o demônio ao lado dela. Ela não gostava que o pirralho fosse tão íntimo de alguém de status muito superior, mas ele era obediente e profissional. Contanto que não ultrapassasse os limites, sobreviveria. Falando em infidelidade envolvendo imps, o marido dela sentou-se ao lado do imp barulhento e destruidor de lares por quem ele era apaixonado. Que audácia, ela mal podia esperar até que ele estivesse morto. O falastrão em questão estava ocupado reclamando com uma jovem cão do inferno completamente desinteressada. Ela parecia vagamente familiar, estranho, que estava sentada ao lado dele, mexendo no celular. A audácia de tal criatura estar na mesma sala de visualização que ela a fez ferver de raiva. Tente não espumar pela boca até as brigas começarem, princesa Stella. Suas penas se eriçaram em surpresa, e ela rapidamente as ajeitou ao se virar para a governanta ao seu lado. "Perdão? Eu sei o que você está planejando e, antes que diga mais alguma coisa, eu não direi nada. Já tenho problemas suficientes para lidar." A grande e voluptuosa dragonesa sentou-se no trono especialmente modificado e cruzou as pernas. "Agora, vamos torcer para que os rios de dinheiro que despejamos neste evento estúpido deem resultado." "Confesso que estou surpresa com a presença de todos", disse Stella, tentando disfarçar o desdém e esconder seu desconforto. A governanta da Ira acabara de admitir que sabia do atentado. Ela poderia usar isso contra Stella quando quisesse. Isso, honestamente, causou sentimentos contraditórios na princesa. "Eu também, mas, para ser justo, existe um grande argumento de venda." "Ah, sim." Os olhos vermelhos de Stella se voltaram para a caixa do pecado, onde um certo pecado glutão estava jogando baldes de doces para a multidão. Que bagunça, ela não entendia como alguém podia idolatrar um comportamento tão grosseiro. Contudo, aquele não era o lugar para questionar isso. "O irmão da rainha Beelzebul, sim. Vocês não se conhecem?" perguntou Lúcia. Bem, pelo menos ela estava fingindo que não a conhecia. "Tenho sorte de ter sido a primeira cliente dele." "Não correu como eu esperava", resmungou Stella.
Muitas manchas de tinta ainda eram visíveis em sua casa e ela não havia recebido nenhuma resposta do suposto centro de ajuda da empresa dele sobre como limpá-las. Você recomendaria os serviços dele para alguém do nosso nível? Não, jamais. Existem guarda-costas melhores por aí. Ela olhou para a filha, que havia se soltado um pouco mais desde a separação. Octávia provocou e sorriu para a filha de Lúcia, um gesto gentil que fez o bico de Stella se curvar num leve sorriso. Mas, ele sabe priorizar bem. A governanta da ira voltou seu olhar para a arena. Bem, se ele sobreviver à noite, talvez eu tenha uma proposta a fazer. Em seu camarote privativo, o campeão do Elísio inclinou-se para a frente em seu trono dourado, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mordiscou o lábio, tentando conter a excitação que o consumia. A ansiedade e a expectativa estavam o dominando, e o sangue ainda nem havia sido derramado. Acorrentada ao lado do trono por uma coleira, estava sua escrava sexual, ajoelhada, ao alcance de suas mãos, pronta para ser usada quando inevitavelmente precisasse. Preste atenção, Carlos Abusa. Hoje pode muito bem ser o dia em que eu não precisarei mais de você. Ele estendeu a mão e acariciou a cabeça do assassino, antes de pegar um punhado de cabelo e rosnar em seu rosto. Reze para que seja esse o caso, pois se eu ficar desapontado com a luta do meu troféu, você será o destinatário dele. Anotado. Rosnou Zabuza. Ele estreitou os olhos. E quanto a... Se eu não precisar mais de você, devolverei sua preciosa ferramenta. O campeão bufou e soltou a cabeça. Sou um verdadeiro demônio da palavra. As câmeras giravam em torno do centro do Causeum enquanto um pecador mascarado, vestindo o elegante terno azul, descia em uma plataforma que emergia do enorme aerodeslizador com 4 telões posicionado acima do palco principal. Ele tocou o microfone algumas vezes enquanto imps, cães e outros demônios se acomodavam em seus assentos. Houve um leve ruído antes que ele começasse a falar. Estamos no ar. Isso é o vivo. Excelente. Hein? O pecador ergueu a mão. Olá a todos vocês, putas idiotas de todos os cantos. Se não me reconhecerem, tudo bem, eu odeio vocês depois. Meu nome é Tom Trench e estou aqui para começar o show. Grilos. Que plateia difícil. E que se danem todos vocês, disse ele em voz baixa. Ele pigarreou novamente. Senhoras, senhores e vocês, esquisitões não binários que eu nunca vou entender, sejam bem-vindos. A primeira transmissão infernal das lutas do Elísio de Vrat. Isso fez a multidão de imps vibrar. Aí está. Primeiro as primeiras coisas, esta noite. As semifinais que estão atrasadas há uma semana. Tom apontou para o telão abaixo do Tessin Box. Vamos começar, hora de apresentar os semifinalistas. Um número 1 apareceu no centro da tela. Ele se enrolou para exibir a cabeça enorme e deformada de um grande tubarão branco em um corpo humano muito grande e musculoso. Em sua boca havia dentes banhados a ouro e então uma curta montagem de seu tempo em Elysium foi exibida sob a trilha sonora de heavy metal livre de direitos autorais. Nosso primeiro semifinalista vem do Círculo do Orgulho, assim como eu. Um dos caras mais cruéis que já passaram pelo dia do extermínio anual, e um pecador praticamente imortal. Tom ignorou a chuva de vaias e acusações de trapaceiros e ergueu a mão. A música e o vídeo pararam com um ruído de disco arranhando. Deixem-me terminar, droga. Vocês são mais impacientes que minha tia no baile de formatura. Não consegui gozar rápido o suficiente para ela. Como eu estava dizendo, ele é praticamente imortal, a menos que armas angélicas estejam envolvidas. E já que temos sangue nobre para ser derramado, é justo que nossos competidores recebam alguns suprimentos. Steve, larga essa gostosinha. De um painel próximo ao local onde a plataforma de Tom desceu, o recipiente de metal caiu no meio da arena. A grossa corrente de obsidiana que o prendia ao aerodeslizador do telão se soltou e ele caiu em um círculo ao redor do recipiente. O recipiente sibilou e se abriu, revelando armas brilhantes e cintilantes que irradiavam pureza. Diretamente do estoque da própria Carmila Carmine, as armas que nossos combatentes usarão para se massacrarem completamente. Lucy.
Bey engasgou com a comida. Vortex deu um tapinha nas costas dela e ela cuspiu a pipoca meio mastigada que a havia feito engasgar. Ela tossiu e sorriu para o namorado, que era seu acompanhante, e teve sua posição coberta por alguns dos servos mais entusiasmados de Lucy. Obrigada, amor. Lucy, que porra é essa? Concordo com o Bey nessa, chefe. Ozzy lançou 3 olhares de desagrado para o sorridente rei do inferno. Pessoal, relaxem. Contei e aprovei cada uma das armas que chegaram. Nenhuma delas é daquelas arminhas de brinquedo que atiram projéteis. Lucy sorriu enquanto se recostava em seu trono. Ele acariciava, tinha um patinho de borracha felpudo no colo. É claro. Claro que tinha. Garanto que isso é perfeitamente seguro. Eu mentiria. No piscar de olhos, disse Ozzy, com a maior seriedade. Essa é uma pergunta séria. Resmungou Bey. Vão se foder vocês dois, e eu mando os melhores momentos depois se vocês continuarem assim. Lucy os encarou com raiva. Ozzy bufou e Bey debochou antes de desviar o olhar. Era o que eu imaginava que vocês fariam. Enfim, onde eu estava? Sim. A apresentação. Tom apontou para um canto distante onde uma jaula de aço se erguia, com o tal tubarão pecador andando de um lado para o outro dentro dela. Uma música heavy metal livre de direitos autorais tocava. Pesando caramba, quanta carne humana. O monstro devorador de homens do lado errado da cidade dos canibais. Uma salva de palmas para o pet escamoso. É o Peter Scales, seu aleijado rejeitado de merda. A voz Cockney não combinava com o físico corpulento e másculo de quase 3 metros de altura, muito menos com a cabeça de tubarão de onde saía. Ele mostrou o dedo do meio para o locutor, exibindo sua pulseira Morningstar às espas, que permitia ao pecador existir em um ringue que não era o Pride. Pet escamoso, pessoal. Tom Trench aplaudiu educadamente enquanto a multidão vaiava. Opa, eles estavam começando a jogar coisas. Era melhor ele se apressar. Ele apontou para o espaço oposto a Pet, onde um recipiente de acrílico se erguia com uma figura andrógena dentro. O heavy metal ruim foi substituído por uma batida eletrônica do Oriente Médio, 2, e a tela mudou para mostrar uma criatura gasosa esverdeada emergindo do corpo de um demônio morto através de uma narina e se transformando na mesma forma masculina andrógena que estava na cela. E a seguir, semifinalista número 2. Do buraco de merda brilhante que é a ganância, ele é ponto. Parece um peido, não vou mentir. Parece um peido vivo. Só de pensar nisso já é horrível. Pesando como diabo se pesa gás. Ele é Jenny Green. São eles/elas, seu idiota. O pairando não me importo. Respondeu Tom, com o dedo do meio erguido em sinal de orgulho. Ele apontou para um canto diferente. Os vídeos de melhores momentos mostravam uma súcubo voluptuosa com um rabo de cavalo preto muito longo amarrando, socando, eletrocutando e pisoteando seus sortudos, quer dizer, suas vítimas. A música mudou para um oi de boate, 3, e, ao redor da arena e pelos rings, muitos tiveram que se ajeitar em seus assentos enquanto a voz da estrela pop mais quente do inferno ecoava pelos alto-falantes. Eu salvo o pênis fazendo RCP nele. Conforme a gaiola subia, a súcubo lá dentro roçou a bunda contra uma das paredes, praticamente deslizando o fio dental entre as nádegas. Então, curvou-se para a frente, com as pernas totalmente estendidas, para agarrar os tornozelos, e sua cauda deslizou pela barriga até a boca. Tom puxou a coleira. Do anel da luxúria, a sedutora que todos nós queremos que nos pise. Não se enganem. Ele gritou para os poucos na multidão que o vaiaram. Malditos puritanos. Tudo bem, para o resto de nós que não se importa se nossos parceiros podem nos ouvir, uma salva de palmas para Anne Anese. Assobios e vivas ecoaram da multidão quando a voluptuosa súcubo se endireitou, chupou 2 dedos, os retirou e fez um sinal de paz. Em seguida, enfiou a língua entre eles e começou a lamber vigorosamente. É aquela puta desgraçada. Verôsica gemeu enquanto se recostava em seu assento no ônibus de turnê, bem em frente ao Causeum.
Ela teve a oportunidade de se sentar com Beatrix no camarote do pecado, mas se Oz e Lucifer estivessem lá, ela não queria arriscar colocar nenhum de seus parceiros/amigos em apuros. Agora ela estava super feliz por não ter ido com eles. Essa vadia se achava a rainha da mamada antigamente. Puxa, se ela soubesse que essa vadia estava usando a música que ela fez cover para a turnê Cheers to Cocktails and Buckets, o segundo pior erro do início da carreira dela, sendo primeiro a contratação do Blitzo, ela não teria aceitado participar do Downtime Show hoje à noite. Eu pensei que o nome dela fosse Akeno. Mickey ponderou. Pelo menos era assim que ela era conhecida antes. Devo ter mudado. Verónica murmurou e então se endireitou quando o último participante foi apresentado. Ah, com certeza. Você está morrendo de vontade desse cara, provocou-se enquanto cutucava o seio dela. Ela o encarou com raiva. É essa coisa do Verdict, caralho. Ela sibilou e cruzou os braços. Sua equipe zombou dela. Eu fiquei obcecada demais com isso, tá bom? Só preciso dar uma boa trançada nele uma vez e posso voltar a curtir sexo de verdade com outras pessoas. Você não gostou de fazer um boquete no Tex? Perguntou Apple, ligeiramente horrorizada. Claro que sim. Ele é um bom rapaz e trabalha tanto. Foi ótimo retribuir e finalmente provar as suas bolas. Bolas de golfe, aliás, então, Mickey ganhou a aposta. Verónica acenou com a mão. A súcubo agradavelmente rechonchuda ergueu os braços em sinal de vitória enquanto os outros atiravam seus petiscos nela, imitando vaias. Verónica sorriu com a brincadeira antes de suspirar. Eu simplesmente não consegui me masturbar antes que ele terminasse. Coitadinha. Já passei por isso. Josh passou o braço em volta dos ombros dela. Sabe o que vai ajudar com isso? O quê? Uma dose generosa, espessa e cremosa de super e isso. É só um pênis. Sua vadiazinha invejosa. Verónica riu e o empurrou de volta para a noiva, enquanto o resto da equipe ria e enchia o ônibus. Ela deu um sorriso debochado e olhou para a estrela das semifinais. Mordeu o lábio. E ela acabaria ficando com aquele pau. Lona tamborilou os dedos no braço e seu rabo se mexeu enquanto ela rosnava baixinho. Sim, usar o remix que Mayday fez no ano passado foi legal, mas essa vadia ia se dar mal se tentasse alguma das merdas que fez naquele vídeo com o namorado dela. Principalmente depois de terem descoberto ontem como ele se sentia sendo dominado. Caramba, ela precisava de mais algumas sessões com ele de joelhos na frente dela. Se ela conseguisse incentivá-lo a experimentar com seu lado óreo, aquele menage atroz que ela tanto queria ia acontecer. Nossa, olha só que bundinha gostosa. Blitzo murmurou ao lado dela, interrompendo seus pensamentos e fazendo-a engasgar. Ele a cutucou com o cotovelo e arqueou as sobrancelhas. Aposto que ela usa essas joelheiras o tempo todo, e não só aqui, né? Né? Me dá uma cotovelada de novo, Blitzo. Eu te desafio. Um gorgoléjo distorcido e um gemido ecoaram pelo chauzinho antes de um riff de air metal ser tocado na guitarra. 4. Um ó vocalizado ecoou junto com o riff enquanto o vídeo de melhores momentos começava. A orelha de Lorona se contraiu. Ela conhecia essa música. Todo elonte que se preze a conhecia, pelo menos em parte. Quando eu vejo o que quero, eu pego intercaladas com trechos da apresentação do Duque da Gula no Elísio, algo que despertou sentimentos contraditórios em Lona, já que o recente encontro com o atirador ainda estava fresco em sua memória. Aparecia o selo de Lesbub, e abaixo dele, uma espiral vermelha que girava lentamente acompanhando o movimento do selo. Se for contra a lei, pode apostar que eu vou infringi-la. Uau! Ele pendurou uma arpia pelo próprio chicote em chamas e, caramba, ele arrancou a mandíbula daquele cão com um soco. Será que ele conseguia fazer isso sempre ou era só por causa da adrenalina? Nossa, que merda, o que ele acabou de fazer com aquela espada? Isso deve ter sido editado, né? Blitzo engoliu em seco enquanto assistiam a um clipe de Naruto mordendo primeiro a espada e depois a cabeça de um samurai anão. Com atores ruins. Atores ruins mesmo, mas bem pagos.
Blitz, você sabe que ele é literalmente o Duque do Inferno, não sabe? Obrigada, Stolas, mas Lona tinha a sensação de que ele não estava ouvindo. Ou que não se lembraria de nada disso. Minha necessidade de me alimentar me dá a vontade de sobreviver. Preciso encontrá-la rápido para me manter vivo. Droga, ela acabou de se lembrar de como gostava da aparência dele coberto de sangue que não era dele. Suas coxas roçaram uma na outra e ela mordeu o lábio. Se conseguisse, ia encurralá-lo antes do fim da noite e transar com ele. Talvez ela tivesse uma personalidade viciada. Não, isso devia ser normal. Ela ouvia falar disso o tempo todo na internet, então devia estar tudo bem, né? E, claro. Não acredito no meu fome. Os cães na multidão uivaram enquanto a última gaiola se erguia, ou pelo menos, o que restava dela. Que, honestamente, não era muita coisa. Lona sentiu o calor crescente em suas partes íntimas ser saciado e cobriu os olhos com uma das mãos. Ela suspirou em exasperação resignada, enquanto seu namorado jazia de lado, a cabeça apoiada em uma mão e a outra levando o resto da corrente que provavelmente um dia compôs sua cela para dentro de sua boca. Ela só tinha que aceitar que seu Dolph tinha 3 cérebros e ninguém podia prever qual deles ditaria suas ações. Nem mesmo ele. Pelo menos ele está bonito de se ver agora. Ela pensou enquanto admirava suas roupas do dia. Claramente, ele se vestiu sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ele usava um moletom sem mangas, shorts azul escuros e tinha fita adesiva enrolada em suas mãos até a ponta do antebraço e em seus pés até a base dos tornozelos. Sua orelha esquerda, seu brinquedo de morder, se mexeu ao som dos aplausos e ele abriu os olhos antes de se levantar num pulo. Ele brandiu o símbolo dos chifres em cada mão e a multidão retribuiu o gesto. Vindo do anel da gula, seu peso é provavelmente um eufemismo generoso, para não dizer extremamente grosseiro. Ele é o Duque da Gula, o primeiro raposa demoníaca, Naruzegub. As palavras do locutor idiota foram recebidas com um coro de uivos dos cães presentes, e um particularmente alto veio da caixa do pecado. Com um olhar rápido, ela viu Bey em pé em seu trono, batendo palmas freneticamente com 2 mãos, enquanto as outras 2 estavam em seu focinho, e ela assobiava. Ela quase riu ao ver Vortex cobrindo o rosto da mesma forma que ela não fizera um momento antes. Lona olhou para trás, para a arena, e viu Naruto encarando-a. Ela sentiu as orelhas queimarem enquanto olhava para o telão e, merda, droga, droga, droga. Não deixe ninguém mais perceber, não deixe ninguém mais perceber, não deixe ninguém mais perceber. Sim, os olhos dele estavam fixos nela. Ele apontou para ela e depois para a tela. Ela olhou para a tela e leu os lábios dele quando sua boca se moveu. Eu te amo, e depois disso vou aí te dar um beijo. Mesmo com as orelhas ardendo, elas estavam apontadas para cima e o rabo começou a balançar. Sim, um boop suava ótimo. Já faz quase 24 horas desde o último. Isso é tempo demais. Oh, romance no ar. Imagino qual sortuda foi a destinatária dessa troca. Droga. Eles foram vistos, bem. Já tinha um vídeo íntimo deles, isso não é novidade. Lunático. Blitz parecia irritado. Que pena. Seu rabo fica batendo na minha perna. Aceita isso. Ela cruzou os braços enquanto sorria para a imagem do namorado no telão, enquanto ele se virava para encarar os adversários. Ela deixou o rabo abaná-la livremente enquanto o dele estalava. Assim que essa besteira acabasse, ela ia mostrar para todas as vadias sedentas que queriam um pedaço do namorado dela a quem ele pertencia. Vortex bufou ao ouvir a pequena troca de palavras que acabara de presenciar. Ele tinha que admitir, o pequeno bastardo sabia se virar quando queria. Aquela foi uma ótima escolha para uma música. Caramba, isso foi tão fofo. Bey exclamou, já de volta ao seu assento, com o queixo apoiado em 2 mãos, enquanto as outras 2 a abraçavam pela cintura. Ela mordeu o lábio enquanto suas asas batiam alegremente e se remexia na cadeira. As vibrações deles devem ter um gosto delicioso, amor. Vortex suspirou ao lado dela. Eles ainda precisavam conversar sobre o lance do Menage à Trois.
Uma de suas mãos conjurou um cachorro quente de 30 centímetros e ela o jogou no colo dele. Ele mal conseguiu pegá-lo e fez uma careta. Abelha. Como é isso e me dê isso, Tex? Não é como se fosse sexo. Ela fez um gesto de desdém e continuou sorrindo e mordendo o lábio. O olho bom dele semicerrado. E, não é como se fosse sexo. Você só está desejando seu irmãozinho e a namorada dele. Ah, deixa ela em paz, seu cachorrinho mimado. Vortex rosnou e lançou um olhar fulminante por cima do ombro da namorada extasiada para o ciborgue imp sorridente que estava sentado no colo do pecado da luxúria. O pequeno brinquedo sexual vivo sorriu para ele e se virou, ficando de cabeça para baixo. Dá um sorriso. Se você jogar bem as suas cartas, pode ter sorte hoje à noite. Pare de provocar o coitado, Fizaroli. Lord Asmodeus deu uma risadinha. Uma de suas cabeças se virou para Vortex. Não ligue para ele, ele só está entediado. Não me dê atenção. Duvido que você consiga, seu fofinho. Fizaroli gargalhou e sorriu para Vortex. Oh, olha só essa cara feia. Tão assustadora. Eu também posso ser assustador. Seus membros cibernéticos estalaram ameaçadoramente. Talvez sua garota estivesse certa e você devesse se concentrar na carne em suas mãos. Quer que eu lhe mostre como fazê-la desaparecer? Passo. Não me envolvo com caras que ficam tentando compensar demais. Vortex disse com a cara fechada enquanto dava uma mordida feroz no cachorro quente. Um imp robô e um cão infernal caolho discutindo antes de assistirmos ao equivalente a uma orgia vratiana. Que dia divertido! Lord Lucifer deu uma risadinha, o que fez Tex congelar. Ele havia se esquecido de que o rei do inferno estava ali. Ele também se arrependeu de não ter acreditado em Naru-Zebub quando este mencionava a altura de Lucifer, ou melhor, a falta dela. Ele balançou a cabeça e apreciou a refeição que sua namorada havia preparado enquanto a briga começava. Vamos lá, exceto pela impaciência e fome do nosso duque, senhor. Posso ter sua palavra de que não fará nada desonesto? Perguntou Trench, antes de jogar o microfone que caiu de seu aerodeslizador para o Fox Fiend. Naru-Zebub tocou o microfone e o levou à boca. Deixa eu ver se entendi direito. Ele fungou e coçou a bochecha. Uma garra apontava para o pecador. Você quer que eu lute de forma justa, em uma luta sem regras, até a morte? É isso mesmo. Foi isso que você me perguntou? Porra. Não. 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 Irmãozinho, não faça isso. Bey agarrou a cabeça e os braços do trono com tanta força que o quebrou. Seu pecador trapaceiro filho da puta. Merda. Oh, Naru Baby. Lord Asmodeus esfregou o rosto. Ele simplesmente não consegue resistir. Este tem que ser o melhor dia, não? Espera, o nascimento do Charlie foi o melhor. Este é o segundo melhor dia da minha vida. Lord Lucifer sorriu maliciosamente. Esfregou as mãos e pegou sua bengala. Subiu em seu trono e deixou a bengala cair sobre o braço, que ricocheteou como um microfone modificado. É uma condição que estou ouvindo. Uma pequena cláusula para adicionar a este acordo. Lord Lucifer, senhor, é uma honra ser chamado por, brinca com seu pau, cara de pau, tô falando com o tapete ambulante. Lucifer deu uma risadinha. Vortex empalideceu. Ele realmente o chamou de. Nossa, ele devia um pedido de desculpas a Naru-Zebub. Lucifer era um completo idiota. O rei do inferno estava sorrindo como um maníaco. Então, me diga, Naru-Zebub, você quer oficializar isso? Vai lutar justo. Lucy. Bey rosnou e começou a ficar irritada. Que porra é essa, SHHH, tudo faz parte de um plano, Bey. Então, me faça um favor e cale a boca. Lord Lucifer sibilou para ela com um sorriso enquanto cobria sua bengala transformada em microfone. Vortex sentiu a mesma raiva intensa que sempre sentia quando alguém desrespeitava sua garota, geralmente o irmão dela, e então parou. Se fizesse alguma coisa agora, estaria morto. O rei do inferno descobriu o microfone e riu. E aí, garota? Vai lutar limpo? Quer provar o quão durona você é?
As câmeras focaram no Duque na arena. Suas orelhas estavam eretas como uma vara e seu rabo se mexia. Ele coçou o pescoço. Me dê um minuto para pensar nisso. O tempo está passando. Lord Lucifer sorriu. Droga. Algo estava errado. Bey estava choramingando. Bey nunca choramingava. Vortex jogou o cachorro quente na boca e se levantou para ficar ao lado dela enquanto ela tremia e resmungava para si mesma. Ela agarrou a cabeça e se encolheu. Amor. Amor, o que foi? Eu não sei qual é o plano. Eu não sei qual é o plano. Não posso ajudá-lo se não sei qual é o plano. Ela sussurrou rápida e suavemente. Sua mão agarrou o pulso dele e seus olhos vermelhos e maníacos o encararam. Lucian monopolizou o dia todo hoje. Esta é a primeira vez que o vejo desde que ele mandou notícias sobre o pirralho morto de Belette. Eles fizeram um plano, e eu não estava envolvida. Isso é ponto. Ruim. Amor, porque Lucy precisaria de um plano envolvendo uma das minhas almas e não me contaria sobre isso. Vortex não conseguiu encontrar um argumento. Nesse meio tempo, aparentemente, Naruzeguba encontrou suas próprias palavras. Sim, claro, por que não? Irmãozinho. Bey rugiu no exato momento em que Lord Asmodeus agarrou sua cabeça. Naru bebê. É isso aí. É disso que eu tô falando. Lord Lucifer apontou para o raposa demoníaca e um raio vermelho saiu de seu dedo. O raposa demoníaca foi arremessado contra a parede oposta e Lord Lucifer riu antes de se sentar em seu trono. Boa sorte vencendo essa luta sem nenhuma magia ou poder demoníaco. Cara de manco, começa essa porra de luta. Sem magia ou poder demoníaco, hein? Sim, ele deve se sair bem. E se não, o campeão sorriu de canto. Bem, farei uma grande entrada. O resgate ousado e heróico. Que merda. Lona sussurrou enquanto seu rabo abanava e se enrolava em sua perna. Havia uma densa nuvem de destroços ao redor da zona de impacto do seu namorado, então ela não conseguia vê-lo. Nem sentir seu cheiro. Onde está o tronco? Ele deve ter explodido em pedaços, né? Né? Ele está bem. Sobreviveu a uma bala angélica, mas aquilo foi obra do maldito Lucifer, pensou ela, reprimindo um gemido. Ela encolheu as pernas sobre o assento e as abraçou. Ele vai ficar bem. Ele vai vencer, subir aqui e te dar um beijo de orelha. É isso aí, é isso que o papai gosta de ver. Blitz o aplaudiu freneticamente. Ele levou a mão à boca e cerrou o punho. Vamos aplaudir o rei Lucifer, hein? Lucifer. Lucifer. Lucifer, droga, ninguém mais está aplaudindo. Acho que eles querem ver se a luta ainda é entre 4 ou se um dos competidores foi nocauteado, disse Stolas. E, que eufemismo, hein? Lona queria saber onde diabos estava o namorado dela e se ele ainda estava vivo. Certo, todos nós ouvimos a ordem do nosso Senhor do Mal. Esteve, largue essas malditas gaiolas e me tire daqui. As jaulas que prendiam os outros 3 lutadores caíram. Eles se entreolharam e depois olharam para a nuvem de poeira. Em seguida, voltaram a se olhar. Então, olharam para o suporte de armas. Correram em direção a ele e pegaram várias armas. A súcubo escolheu um chicote, o carniçal uma lança e a pecadora agarrou um enorme martelo. Bem, se vocês, seus idiotas, não vão comer essa desgraçada, eu vou comer sim. Vai em frente, garotão. Eu protejo suas costas. A súcubo deu uma risadinha. Ela quer dizer que vai te chicotear no segundo em que você virar as costas para ela. Precisamos trabalhar juntos para derrotá-la. Jenny, com sua aparência andrógena, zombou. Me atacando em dupla. Por favor, sejam gentis. Faz tanto tempo. Anya ronronou e estalou seu chicote de ponta dourada. Que se dane, o cadáver não vai a lugar nenhum. Vou comê-lo depois de matar vocês, seus filhos da puta. Patty rosnou. Deu um passo e desapareceu num clarão de luz. O martelo que segurava caiu no chão. Anya e Jenny olharam para ele e depois para o Foxfiend que girava a pulseira de acesso da Morningstar no dedo. O que vamos comer?
Eu queria perguntar, mas ele não parecia ser do tipo que gosta de conversar. Vamos atacar o Duque em grupo? Jenny perguntou a Sucubo enquanto começavam a flutuar para cima. Ainda tenho prioridade no pau dele. Anya sorriu enquanto abria as asas. O raposa demoníaca olhou para os dois e jogou a pulseira de lado. Ele girou o pescoço de um lado para o outro, produzindo uma série de estalos altos. Esticou os braços sobre o peito, um de cada vez, e então soltou os quadris e as pernas com um agachamento cosaco. Antes de começarmos, ele resmungou enquanto ia para o outro lado. Algum de vocês poderia me deixar pegar aquela adaga brilhante que está pendurada ali? Sabe, para que possamos equilibrar as coisas. O carniçal deslizou como um fantasma por entre a coluna de armas com a lança em punho, e a Sucubo contornou-a. A resposta era clara como o dia. Nem pensar. O Duque da Gula sentiu como uma risadinha e se levantou num pulo. Girou os ombros uma vez e sacudiu os braços antes de pisar com força no cabo do martelo, quebrando-o, e chutar a cabeça do martelo para dentro de suas garras. Tudo bem. Vou usar este tijolo. Naruto jogou a cabeça para cima e a deixou rolar no ar antes de pegá-la novamente. Ele sorriu para seus dois oponentes. Então, quem quer ir em segundo? Capítulo 42. Raposa em fuga. Vajie, você viu isso? Charlie sacudiu a namorada enquanto morde ao lábio. O fato de seu pai ter simplesmente lançado um mui estúpido zorro contra a parede? Sim, eu lancei. A garota caolha deu um sorriso irônico e manteve os braços cruzados. Estou tentando gravar isso na minha memória. O quê? Não. A mensagem secreta que o Naruto enviou para Luna. Charlie, querido, eu adoro que você veja o melhor nas pessoas, mas não sabemos se eles ainda estão juntos. Vajie, você e eu sabemos que você assistiu à transmissão de sexo deles 5 vezes na semana passada, disse Charlie, com a maior seriedade. PFFT. Desculpe, o quê? Angel Dust, que estava bebendo um refrigerante de creme, cuspiu e se virou no sofá onde estava deitado para olhar para seus benfeitores. Ele apontou o dedo para o chefe de segurança caolho. Você se masturbou assistindo a uma cena heterossexual furry. Então. Onde você acha que aquele cara tubarão foi parar? Perguntou Vajie. Não me ignore. Bem, se ele for mesmo da cidade dos canibais, Charlie tocou o queixo. Provavelmente de lá. Pat Scales olhou em volta. Cidade americana à moeda antiga. Ausência de carneiro entusiasmado torcendo pelo abate. Ausência de comida fresca no cardápio. Será, isso foi uma maldita alucinação? Peter. Um pecador rechonchudo e alegre acenou para ele até a entrada de uma loja de doces, com o rosto curvado num sorriso que lembrava o ânus de uma morsa. O homem com cabeça de tubarão caminhou até lá com os ombros caídos e uma expressão de perplexidade no rosto. A morsa deu um tapinha no braço dele. Que azar, amigo. Vimos o que aconteceu. Ei, pessoal. Peter está de volta. Bem-vindo de volta, Peter. Bom trabalho, Pat. Você quase conseguiu, Peter. Uma multidão de pecadores encantadores acenou para ele e o cobriu de elogios. O quê? Isso realmente aconteceu? Que merda aconteceu? Pat perguntou em voz alta. Uma risadinha o fez se virar e ficar paralisado. Sua senhora se aproximou com um sorriso afiado no rosto. Ah, Pat. Você precisa cuidar melhor da sua pulseira. Me custou muita coisa conseguir a aprovação dela para você. Meu Deus, que droga. Ele empalideceu quando Rosie lhe deu um sorriso malicioso e passou o braço em volta dele. Isso vem depois, querida. Agora venha assistir a luta comigo. Então, qual de vocês quer ir em segundo lugar? Perguntou Naruto, jogando seu tijolo para o ar. Ele olhou para os dois até que a Sucubo, Anya, lambeu os lábios de forma provocante. Seus olhos se arregalaram em leve horror ao sentir o mesmo tremor percorrer sua espinha que sentira quando a última Sucubo de quem ele estivera perto fizera a mesma coisa. Antes que qualquer um de seus adversários pudesse piscar, seu tijolo foi arremessado através do espaço entre eles em direção a Sucubo, e ele avançou rapidamente, passando por cima dele. Que porra é essa?
Anya se esquivou e ambos os demônios estremeceram quando o martelo transformado em projétil atravessou a coluna de armas forjadas por Carmim. Ela se virou bruscamente para olhar para onde ele estava. Onde ele? Sai de perto de mim, nojento. Um chute voador com o machado atingiu o topo da cabeça da raposa demoníaca com o calcanhar, e a súcubo caiu de cara no chão. A multidão vibrou, com sua sede de sangue inflamada. Nossa, eu senti isso daqui. Verózica fez uma careta e esfregou a mandíbula, sentindo uma dor fantasma. Vegde precisa melhorar suas brincadeiras de dominação. Não era para doer de verdade. E, depende do tipo de submisso que você pega. A tripulação olhou para Apple, que piscou. O quê? Algumas pessoas são realmente muito pervertidas e problemáticas. E, sem dúvida. Ace respondeu com a maior naturalidade. Uau! Bela jogada, irmãozinho. Bey comemorou, batendo palmas com as duas mãos e depois comendo um salgadinho que mergulhou em uma tigela improvisada de molho 4. Talvez o irmãozinho consiga mesmo. Certo, 2 já foram, falta 1, não se empolgue muito. A vadia ainda está viva, disse o pequeno robô Imp, que ela tinha 30% de certeza de que era a inspiração para a estúpida linha de brinquedos sexuais de Mammon. Eu não perguntei para a plateia, sua aspirante a brinquedinho sexual. Ela rosnou. Bé. Ozzy a encarou com desdém enquanto a tal garota de programa ria. Ele deu um tapinha no braço de Ozzy. Ah, não se preocupe com isso, Ozzy. Afinal, ela não está totalmente errada. O que? Ah, então era a nova fatia do Ozzy. Ele era o protótipo de brinquedo de palhaço do Mammon. Que estranho, mas tudo bem. Bey nunca entendeu o interesse de ninguém por palhaços. Ela gostava de parceiros fofos, peludos, musculosos, distraídos, divertidos ou simplesmente, sim. Era por isso que ela geralmente se envolvia com seus cães. O fato de eles terem línguas mais habilidosas do que outras espécies daqui pode ter contribuído para sua atração por eles. Além disso, o nó era incrível, ela podia ser esticada de todas as maneiras certas e voltava apertada como uma virgem. Adoro essa fisiologia demoníaca. Certo. Ozzy se acalmou e lançou outro olhar fulminante para Bey antes de voltar a observar a luta. Só espero que Narubaby leve isso a sério. Se ele vencer, ainda terá que lutar contra o campeão. Ah, é mesmo, eu tinha me esquecido dessa parte porque não assisto há décadas, refletiu Bey. O quê? Ela tinha muita coisa para lidar, com todo o planejamento da festa e tentando impedir que seu irmãozinho se matasse ou morresse em seu sono. Além disso, nem mesmo Satanás acompanhava mais essas lutas, e elas aconteciam em nome dele na maior parte do tempo. Droga, elas aconteciam no ringue dele, você pensaria que ele estaria aqui para isso. Ei, Lucy, Satanás vai aparecer por aqui. Por quê? Vai tentar transar com ele do mesmo jeito que transou com a esposa dele? Perguntou Ozzy. Sua parceira gargalhou alto e Bey mostrou a língua para ele. Lúcia era gostosa pra caralho e ela pegaria ele se tivesse a chance. Tex fez um som curioso e ela rapidamente enfiou um pouco de DIT-4 na boca dele antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta. Ele gemeu e ofegou enquanto procurava algo para aliviar a ardência na língua. O namorado dela era gostoso e bom de cama, mas, meu Deus, ele era um baita molenga quando se tratava de comida apimentada. Ele reagiu do mesmo jeito da última vez que ela o fez comer um molho, isso foi menos do que ele reagiu daquela vez. Bem, ele vai lidar com isso. Eles já haviam combinado antes mesmo de se sentarem que não queriam estragar o clima da noite com outra discussão. 2 vezes em uma semana já era demais para os dois. Não, na verdade ele está aqui fora agora, comprando algumas coisas necessárias para um projeto pessoal. Lucy tamborilou os dedos. Não que ele fosse aparecer de qualquer forma, ele está numa dessas fases de manter a forma este ano. O Satanás bombado era um gato. Ela teria que dar uma chance para ele mais cedo ou mais tarde.
Talvez não, ele era como um irmão, e não no sentido de irmãozinho, mas, por outro lado, eles também não eram parentes. Estranhamente, isso não a incomodava tanto quanto não ser parente do irmãozinho. Ele era o irmãozinho dela. Droga, eles compartilhavam a mesma paixão e tudo mais. Por outro lado, o Satanás era gato, mas era aquele tipo de gato de irmão mais velho babaca. Então ela poderia gravar, né? HM. Será que isso satisfaria sua luxúria pelo irmão? Provavelmente não. Ela quer transar com o irmãozinho há uns anos, pensando bem, desde que ele mandou aquela foto do pau dele em troca de controle total das redes sociais dele. Ela não esperava que ele fizesse isso e tentou enganá-lo para que a deixasse administrar as contas, todas as fotos fofas de bebê que ela postaria em nome dele e os favores que ela ganharia quando ele reclamasse para ela parar, tudo perdido. Mas, caramba, ele fez mesmo assim e ela ainda tirava o pau de vez em quando para dar umas puxadas ou se limpar, e o vibrador que ela usaria durante um homenagem atroz dele com a cachorrinha seria uma delícia. Muito bem, está decidido. O Tex Talk vai para o topo da lista de tarefas dela depois que a noite terminar. Que pena. Ela mordeu o prato de cerâmica que continha um molho 4 para afogar as mágoas. Então, quem é o campeão agora? É aquele cara, o Gnarn. Ele era engraçado. Não, ele foi deposto em um dia. Que nada. Lucy olhou para as unhas com desinteresse. Asterios está de volta ao trono. Ozzy e Bey trocaram um olhar. Chefe, vê, você não está falando do mesmo Asterios que desafiou o Satanás, está? A mesma alma que quase o derrotou? É isso aí. Lucy sorriu. Você está dizendo que se ele ganhar, meu irmãozinho vai ter que lutar contra um maldito Minotauro. Bey quase gritou. Ela encarou o rei do inferno e do pecado com um olhar furioso. Ele continuou a sorrir com aquele sorriso debochado e presunçoso, e o sangue dela ferveu. Os braços rachados do trono se quebraram. Eu juro por Deus, Lúcifer Estrela da Manhã. Se tudo isso for uma piada para você. Calma, Bey. Isso tudo faz parte do nosso plano. Senta aí, relaxa e curte as lutas. Ele riu e acariciou o patinho de pelúcia no colo. Como se a vontade dele não tivesse acabado de se sobrepor à dela, forçando-a a voltar à sua forma contida. Aquele filho da puta sabia o quanto ela odiava quando ele fazia isso. E voltou os olhos para o chão do Causeum bem na hora em que o irmãozinho e o Gol se encaravam. Vai ser um show incrível. Naruto bufou enquanto encarava a Sucubo caída, antes de olhar com os olhos arregalados para o Gol gasoso que pairava no ar. Então, disse ele, virando o corpo em direção ao demônio verde. 1 contra 1, agora, eu acho. Ela não está morta, está? Perguntaram, mantendo-se à distância. Tenho quase certeza de que eles se livrariam do corpo com algum tipo de magia de descarte. Ele deu de ombros. Eles não pareceram impressionados e ele revirou os olhos. Uma mão segurou seu quadril enquanto ele se recostava em um pé para parecer completamente relaxado. Independentemente de ela estar ou não morta, ela não vai se levantar tão cedo. Nisso podemos concordar, certo? A menos que ela esteja esperando o momento certo. Ótimo, você é um pensador. Odeio lutar contra pensadores. Pensadores se acham tão espertos. Ele resmungou baixinho e olhou para a esquerda, onde ficava o arsenal, e depois para, droga, ele não ouviu o nome da pessoa. Ei, antes de morrer, qual é o seu nome? O olhar deles endureceu e o aperto na lança carmim se intensificou. HM, talvez ele tenha tocado num ponto sensível. Interessante. É um pouco arrogante da sua parte pensar que serei eu quem morrerá quando foi você quem recebeu o poder do rei Lúcifer, não acha? Mas para ser justo, Naruto sorriu, gesticulando para si mesmo com um floreio, e então estendeu as mãos. Eu sou incrível. Você precisava da desvantagem, acredite. Talvez, mas nunca saberemos ao certo. Deram de ombros. Então, seus corpos se tornaram intangíveis. Transparentes, como, Naruto congelou e sua cauda começou a se eriçar. Giraram sua lança intangível e a golpearam pelo ar e pelo chão como se não importasse. Meu nome é Jenny Green, e quando isso acabar, todos estarão dizendo GG.
Puta merda, isso foi tão brega e estúpido, até o Naruto ficou constrangido, e ele fala essas coisas estúpidas e bregas o tempo todo. Puta merda, ele devia insultar a educação deles. Devia insultar os pais deles. Devia insultar as escolhas de vida deles. Devia insultar o tempo perdido deles. Era isso que ele deveria fazer. O que ele estava fazendo de verdade? Olhando fixamente, gaguejando e tremendo como um completo covarde. Por quê? Bem, ele pode residir em um dos 7 círculos do inferno, ele ainda tinha alguns traumas antigos. GH, sem resposta espirituosa. Que pena. Jenny sorriu de lado e avançou para cima dele. GH, ele recuou com as orelhas abaixadas e o rabo eriçado enquanto suas pernas tremiam. Droga, ele pensou que tinha superado isso há séculos, é tão estúpido. Ele odiava essa maldita fobia. Merda, 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 pensa, Naruto, ele está vindo para cima de você. O que foi que o cão de apoio emocional disse? É irracional por algum motivo? Não, espera, foi o Abe. Pensa, merda, 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 merda. Está vindo para cima dele. Ele tinha que fugir, não havia como lutar contra isso, ele só tinha que fugir agora mesmo. Que merda você está fazendo, Naruto? Correr. 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 GH Ghost. O que está acontecendo lá embaixo? Mochi apertou os olhos e tentou espiar por cima do Impa à sua frente. Eles eram enormes, como é que só ocupavam um assento? Ele suspirou e resignou-se a assistir pelo telão. Eles estão falando demais, vamos lá, Duque. Não fique aí parado, destrua esse fantasma de Araki. Millie zombou de seu assento ao lado dele. Atrás dela estava o resto de sua família, e do outro lado de Joy estava o ajudante da fazenda, Striker, que parecia muito envolvido na luta. Millie cutucou Mochi com o cotovelo, tirando-o de seus pensamentos. Como você acha que Lona e Blitz estão lidando com isso? Bem, se Blitz ainda não disse nada que a faça matá-lo, F fantasma. O grito assustado e estridente fez os dois olharem para a arena. Mochi, mais uma vez, não conseguia ver e teve que subir em seu assento para enxergar o telão por cima do Imp gordo e indignado que estava parado à sua frente. Assim que viu a imagem da câmera, ele ficou como uma expressão impassível. Millie, é o Duque da Gula. Fugindo como um bobo com o traseiro pegando fogo. É isso aí. É isso aí mesmo. Millie assentiu, com os olhos fixos na cena de um borrão laranja correndo para longe de um verde fraco. Gritos e uivos animados, exclamados em uma língua incompreensível para ambos, ecoavam do raposa demônio em fuga. Millie cantarolou. Aposto que faz parte de um plano. Mochi olhou para trás, para o telão, enquanto exclamações ainda mais entusiasmadas escapavam do Foxfiend, que agora corria em 4 patas. Não estou dizendo que discordo de você, Millie, mas, vamos lá, Duque Uzebub. Encurrala ele contra a parede. Gritou o irmão mais novo de Millie, um grito que ecoou fracamente pelo estádio. A opinião da torcida estava dividida. O favorito dos fãs estava correndo com o rabo entre as pernas, o que irritava os vratianos por princípio, e seu oponente era rápido o suficiente apenas para acompanhá-lo, quanto mais para atacá-lo. É como assistir a NASCAR. Alguém gritou do outro lado da arena, e isso reacendeu o entusiasmo dos vratians. Porque ninguém está vaiando. Isso é tão ridículo. Blitz o resmungou. Lone rosnou ao lado dele, mas ele imaginou que era apenas o jeito dela de concordar. Ela provavelmente estava entediada. Isso acontecia com frequência sempre que ela estava no celular. Blitzo, você já assistiu a NASCAR? Perguntou a gostosa com o corpo escultural do outro lado do camarote. Ah, não? É por isso que todo mundo aqui parece estar ignorando o quão estúpido isso é? Perguntou ele, com um tom de deboche. Sim. A resposta rápida e impassível o fez engasgar com a saliva. Não é muito frequente, mas ainda é possível que ocorra um acidente em alta velocidade. Uma carnificina dessa magnitude é uma alternativa aceitável ao derramamento de sangue. Ah. Sério? E você acha que conhece um anel?
Blitzo recostou-se e cruzou os braços. Ele olhou para sua filhinha enquanto os olhos dela percorriam o campo. Então, alguma ideia de por que o sequestrador do caralho de repente virou uma vadia. A orelha de Lorona se moveu brevemente em sua direção. Será que ela estava mesmo prestando atenção? Ele estreitou os olhos e estalou a língua. Então ele está escondendo segredos de você. Nossa, quem poderia imaginar? Uri. Apertado. Garras apertadas em volta do pescoço dele. Apertado demais para ser sexy, e ainda por cima é a filha dele, então isso é muito estranho. Blitzo puxou freneticamente a mão que segurava sua garganta. Louco. Arg, arg. Me solta. Me solta do pescoço do papai. Ok, o aperto dela ficou ainda mais forte. Merda, porra, bunda, peitos. Stolas, faz alguma coisa. Está difícil respirar. Ele soltou um grito estrangulado e agarrou o ombro de Stolas. Graças a Deus, o imbecil percebeu que estava em perigo. Senhorita lunática, ela rosnou e apertou ainda mais o aperto. Puta merda, a filha dele ia matá-lo e a culpa seria parcialmente dos Stolas. A maior parte da culpa recai sobre o sequestrador desgraçado, porque ele estava distraindo a Lona, mas o resto definitivamente era dos Stolas. Cão infernal, pare imediatamente de estrangular seu dono. Blitzo escapou dos braços de Lona e deslizou da cadeira, tossindo até quase vomitar. Quem, será que a vida dele foi salva pela vadia gelada e sem graça com quem os Stolas era casado? A tal vadia zombou dele e depois olhou para a filha dele com o mesmo olhar de desprezo. Obrigado, eu estava tendo dificuldade em apreciar o tormento da raposa com suas palhaçadas. Nos faça um favor e pare com isso de novo. Blitzo se afastou rapidamente de sua Lonitone quando ela soltou um rosnado baixo. Ele amava sua filhinha, não me interpretem mal, mas quando ela ficava furiosa e assassina, ninguém estava a salvo. Principalmente ele, por algum motivo, mas ele atribuía isso à genética de mestiça de cão infernal que ela tinha. O quê? Blitzo conseguiu todos os documentos necessários no orfanato. Inclusive o histórico genético dela. Estranho esse fator desconhecido detectado em 52% do genoma dela, mas enfim. Isso só tornou a Lona dele ainda mais especial do que ela já era. Pensei que você o tivesse levado a um terapeuta para tratar sua fobia de fascistas. Oz franziu a testa enquanto observava a perseguição lá embaixo. Assim que o grito escapou do Foxfiend, eles tiveram que ser contidos pelo chefe. Oz se acalmou relativamente rápido, trazido à tona pelas lembranças que vieram à tona de sua mente. Longas noites sem dormir com um cachorrinho assustado após um terror de vida. Bey ainda estava louca para pular lá embaixo e despedaçar o demônio que estava provocando Naru Baby, por isso ela ainda estava presa ao seu trono. Eu tentei. Acho que sim. Isso foi tipo há 2 ou 3 séculos, ela rosnou enquanto tentava roer as amarras. Nada funcionou e, quando as correntes emitiram um som semelhante ao de um patinho de borracha, ela desistiu. Droga, Lucy. Me solta. Você ainda vai pular lá embaixo? Perguntou Lucifer. Eu sou, sim, claro que sou, porra. Bey rosnou e tentou se libertar, mas imediatamente se encolheu de volta. Pai, isso doeu. Então não tente quebrar minhas coisas. Ele fungou. Sua bengala apontava para Vortex, o pobre coitado parecia dividido entre dizer algo e tentar não se borrar de medo. O que, considerando que havia 3 pecados capitais em um mesmo espaço, Oz entendia. Até mesmo seu pequeno sapo estava estranhamente quieto e usava Oz como escudo humano. E então os seus olhos o seguiram. Você, cão do inferno, você é o cara com quem a Bey anda trançando ultimamente, não é? Ele é meu namorado, seu baixinho idiota. Bey rosnou. Tomate, batata. Lucifer deu de ombros. Ele sorriu para Vortex. E então começou a falar como um bebê. Isso não ia acabar bem. Você pode ser um bom cachorrinho e me trazer uma cerveja, HM? Você pode buscar, garoto. Você é um bom garotinho que pode buscar? Lucy, eu juro. Bey rosnou.
Posso lhe oferecer uma cerveja, senhor? Vortex assentiu com a cabeça. Excelente, então, leve a boneca inflável do Ozzy com você, tá bom? Oz congelou e lançou um olhar fulminante para Lucifer, que retribuiu o sorriso debochado. Algum problema, Ozzy? Se deixarmos esse belo exemplar de cão do inferno levar seu brinquedo? Chefe. Oz rosnou para o rei. Sentiu o sangue ferver e a cabeça esquentar. Uma mão fria segurou seu braço e ele olhou para o seu parceiro. Não se preocupe, Ozzy. Seu Frogi sorriu para ele. Eu consigo levar o cachorrinho para passear. Me leve para, escuta aqui, seu merdinha. Rapazes, se vocês vão brigar, resolvam lá fora. E tragam outra cerveja para o papai quando o vencedor voltar, tá bom? Lucifer os advertiu com um sorriso sinistro. Os dois demônios menores trocaram outro olhar de desprezo antes de saírem da caixa. Lucifer manteve o sorriso no rosto enquanto se levantava e parava em frente a Barry. Ele a encarou com as mãos em sua bengala. Certo. Os brinquedinhos sexuais foram embora. Barry? Preciso que você seja honesta comigo agora. Seu irmãozinho, nosso amado Duque da Gula, tão amado, que é um demônio de verdade comparado à maioria dessa ralé inútil, ainda tem medo de fantasmas. Se eu te contar, o que você fará com a informação? Perguntou Barry, com os olhos semicerrados. Torturá-lo infinitamente, é claro, o que você acha que eu vou fazer? Sou um anjo caído, Barry. Não sou mau. Apenas, indiferente. Ele deu de ombros. Lucy, olha a briga. O Baby Bro ainda está gritando em japonês. Porque se estiver, é isso? Japonês. Sim. Ufa, pensei que fosse algum tipo de língua perdida. Ele deu uma risadinha e voltou para o seu trono. Você ainda não tem permissão para ir ajudá-lo. Bei soltou um grito de frustração no mesmo instante em que Naru Baby soltou outro grito de horror e se afastou da sucubo, agora mais consciente. Ozzy suspirou e pegou os órgãos sexuais cristalizados que havia feito antes. Ele bem que poderia tentar aproveitar o tormento da criança, como Lucifer estava fazendo. Você me machucou tão bem, raposa. Anya gemeu enquanto lambia o sangue que escorria do nariz quebrado que ganhou ao cair no chão. Ela estalou o chicote na direção da raposa demoníaca em fuga e riu. Volte aqui e deixe-me retribuir o favor. Ei, descobri como você chegou tão longe neste torneio. Você é um psicopata do caralho. Não me odeia porque sou bonita. Ela gritou e deu outra risadinha da qual ele teve que se esquivar. Ela voou em sua direção com um sorriso largo e cheio de dentes. Me odeio por te fazer sentir algo antes de você morrer. Sua louca, sua idiota, tem um fantasma na arena. Pare de me atacar e corra pela sua vida. Naruto gritou enquanto era forçado a se esquivar do ataque dela e virava bruscamente para a esquerda em direção ao centro da arena, onde estava o depósito de armas tombado. O fantasma surgiu do chão para interceptá-lo com a lança erguida. Ele congelou, seu rabo se enrolou entre as pernas e suas orelhas se achataram. Agora, racionalmente, sim, Naruto sabia que o guru de quem estava fugindo era apenas um demônio gasoso, frequentemente confundido com um fantasma pelos humanos. Ele sabia que podia lutar contra eles, podia feri-los, provavelmente até matá-los, quando estivessem sólidos. Se Genis se solidificasse, ele conseguiria lidar com eles, mas eles não estavam sólidos. Estavam em sua forma gasosa, ou seja, um fantasma de verdade. Portanto, medo irracional equivale a uma resposta irracional. Daí o travamento de suas articulações, os gemidos, os lamentos, o rabo enrolado e a resposta congelada que seu corpo decidiu adotar. Que se dane esse corpo. Ele não ligava para o quanto a Lona dizia que gostava, era horrível contra os mortos-vivos. Ele queria um modelo novo ou uma versão melhorada, droga. Finalmente, você parou de correr, o fantasma ofegou. Naruto engoliu em seco e começou a procurar uma saída. Direita? Não, espaço aberto e uma parede. Esquerda? Não, espaço aberto e uma parede. De volta pelo caminho que veio. Não, lá estava aquela vadia psicopata com um chicote.
Merda, merda, porra, porra, bunda, peitos. Vou te matar agora. O fantasma rosnou e tocou o chão com a lança erguida. E depois vou matar aquela vadia. E aí poderei pagar o procedimento para minha mãe. Ah, sim, eles eram sólidos. O coração e o cérebro irracional do Fox Fiend. Você está fazendo isso por dinheiro para salvar sua mãe? Perguntou Naruto, desenrolando seu rabo. Um mantra começou a ecoar em sua mente. Deixe chegar perto, não deixe virar um fantasma. 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 Não, estou fazendo isso para conseguir dinheiro para matar minha mãe. Aquela vadia fica drenando minha conta bancária indo até Sló comprar remédio ou algo assim. Eles franziram os lábios e puxaram a lança de volta. Mas com o dinheiro que eu ganhar com isso, ela nunca mais vai precisar de remédio. Certo, legal, Você não é um fantasma, né? Naruto teve que verificar 2 vezes, só para ter certeza. Gene estreitou os olhos. Não, seu filho da puta incestuoso, eu sou um maldito necrófago gasoso. Certo, bom. As pernas de Naruto se tensionaram e suas garras cravaram no chão. Quase, ainda precisava se livrar do resto do nervosismo. Ele precisava ganhar tempo. Onde estava aquela psicopata? Observando-os como uma voyeur. Sniff, sniff, é exatamente isso que ela está fazendo. Ele nunca entenderá Sucubus, até conseguir fazer isso. Cálculo rápido e ruim. 1 minuto, talvez, metade disso no máximo. Sabe, toda essa correria me deixou com fome. Francamente, acho que não aguentaria outro ataque cardíaco por causa do seu truquezinho com gases. Sim, bem, eu nunca imaginei que um duque do inferno tivesse medo de fantasmas e gritasse como uma menininha. E, viu só, aquela cutucadazinha. Seus olhos se estreitaram. Gene ainda estava ofegante, sutil, mas estava lá. A resistência deles devia estar péssima. Meio que selou o acordo. Cimentado que? Como eu vou te matar? Ele deixou seus lábios se abrirem em um sorriso largo e cheio de dentes enquanto seus olhos brilhavam em branco. Uma explosão de intenção assassina congelou o demônio problemático no lugar. Eu sempre tive curiosidade de saber qual é o gosto de Gus. Oh. O quê? O Duque da Gula atacou antes que o carniçal pudesse reagir. Sua mandíbula se abriu de forma impossível e seus dentes se chocaram com força assim que a cabeça do carniçal foi cercada. Ele mordeu o crânio 1, 2 vezes, e então engoliu em seco antes de se afastar do cadáver agora decapitado. Um sangue viscoso, cor de piche, escorria do toco do pescoço que restava. Que nojo! Ele empurrou o corpo para trás, fazendo-o cair, antes de atingir o chão, desapareceu num piscar de olhos. Eu sabia, era magia depositária. Ele se virou para a psicopata, que agora se contorcia, e a observou com cautela enquanto ela murmurava para si mesma, baixo demais para que ele a ouvisse. Esquisita. Bem, se ela vai fazer isso, ele que se limpe um pouco. Passou o polegar pelo focinho e cheirou o leve resíduo de sangue que respingara em sua boca. Nada com que se preocupar, e não cheirava a podridão. Levou o polegar à boca, chupou o sangue e estalou os lábios. Até que não é tão ruim assim, murmurou Naruto, fechando os olhos e começando a cutucar os dentes com o dedo mindinho enquanto seu rabo se mexia. Tem gosto de brócolis com queijo. Tenho algo melhor para você provar. Sério, o quê? Meu Deus, como diabos? Naruto deu um pulo para trás, com o rabo eriçado mais uma vez ao ver a súbita aparição da Sucubo à sua frente. Ah, ninguém te contou, querido. Ela riu e soprou uma fina névoa no ar. Ela desapareceu e sua voz ecoou ao redor dele. Sucubos nascem mestres em 2 coisas: jogos mentais, sexo oral com todos os sexos, e manipulação. Tenho quase certeza de que foram 3 coisas. Eu nunca disse que éramos bons em matemática. Anya riu enquanto apertava o chicote com força suficiente para o couro ranger. Naruto começou a recuar lentamente. Suas orelhas se moveram e havia uma mão em sua virilha.
Sai daqui, seu filho da puta. Uma rachadura considerável apareceu no chão e a risada da súcubo ecoou ao seu redor. Ah, mas é tão pouco valorizado e ignorado, vadia, eu tenho uma fita de sexo. Ele rosnou e teve que dar um pulo para trás quando a súcubo reapareceu na sua frente. Porra! Você precisa de um sino. Você faz isso? Ela mordeu o lábio e olhou de cima a baixo. Quem é o sortudo que eu vou chupar mais tarde para me desculpar por tê-lo deixado solteiro de novo? Naruto respirou fundo, cerrou e relaxou a mandíbula, antes de expirar lentamente. Sim. Sim? Sim. O que é sim? Anya inclinou a cabeça e levou um dedo aos lábios. S. A lança descartada, que fora deixada para trás após seu lanche macabro, foi chutada para cima e ele a arremessou na cabeça da súcubo. Para seu desespero, ela atravessou o rosto dela e se cravou na parede. A súcubo à sua frente desapareceu e Naruto gemeu. Eu odeio usuários de Genjutsu. Vocês nunca lutam de forma justa. Não sei que palavra é essa, mas você é o idiota que fez aquele pacto com Lucifer, Foch. A súcubo o provocou de todos os lados ao mesmo tempo. Talvez se você não estivesse tão ocupado fazendo pornografia gastronômica, você se sairia melhor nisso. Ah, vadia, ele rosnou, cerrando os punhos com força. Vou adorar te matar. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.